Então, boa noite a todos. Vamos dar início à nossa aula de desenho mecânico. Hoje, dia 2 de setembro, quarta-feira, turma do horário AB Noite. Hoje nós vamos colocar em prática algumas ações, atividades que nós discutimos justamente na nossa última aula de segunda-feira, onde a gente viu alguns outros recursos associados às vistas ortográficas, aonde a gente consegue realizar um maior detalhamento dos nossos componentes. A gente consegue trazer o maior número de informações. Então, nós vimos lá algumas regiões de corte, vistas auxiliares, algumas representações específicas de componente, né, encurtamento, vista de seção. E a partir dessas geometrias, nós colocamos uma atividade muito similar ao que a gente discutiu na última aula prática, na quarta-feira. Então ainda são 5 peças, né, novamente, uma série de componentes representados na vista isométrica, né, as dimensões também não são todas expressas, tem alguns detalhes, tá, as demais vocês podem definir, a determinação das demais dimensões da peça fica a critério de cada aluno. Então o aluno deverá desenhar à mão livre, é permitido o uso de ferramentas manuais, né, como a gente falou lá, régua, transferidor, compasso, as vistas ortográficas necessárias de cada componente, né? A gente colocou aqui frontal, superior, laterais, de tal forma que todos os elementos sejam detalhados. Então, só lembrando a normativa que foi discutido, a regra o que é? Nós precisamos observar todos os detalhes da peça. Então, o número de vistas, o número de informações é justamente referente ao detalhamento completo da peça. E aí o que surgiu de novo? É justamente essa frasezinha aqui. Como forma de otimização, né, no detalhamento dos componentes, o aluno deverá utilizar outros recursos como corte e suas derivações, achuras, né, vistas de seção e auxiliares, encurtamento, dentre outros, a fim de realizar o completo detalhamento do componente. Essa atividade tem de caráter reforço-aprendizagem, não tem valor de pontuação, é permitido o uso do software como ferramenta de auxílio. Então, quando a gente olhar aqui agora, vocês vão ver que alterou algumas pecinhas, algumas eu mantive apenas porque são interessantes. Então, nossa primeira peça aqui, ela sofreu uma alteração. Nós temos uma outra geometria de peça, então vocês podem fazer uma análise aí e observar, né, quais são as características dela. Lembrando que todas essas peças, todo esse material nosso está disponível lá no nosso AVA. Então, se a gente entrar aqui no nosso AVA, dentro do horário aqui da nossa disciplina, né? Desenho mecânico, quarta-feira, AB Noite. Nossa aulazinha número 6 hoje, né? Ó. Então, dentro dela aqui, você tem essa nossa apresentação, justamente o que a gente está apresentando aqui agora, como também o PDF 3D de todas as peças, para que, novamente, você ter aquela sensação que você está trazendo a peça na sua mão e você pode manipular ela a fim de pegar as informações dos detalhes. Então são as 5 peças, algumas chamam peça 4B, 4C, mas é por causa do banco de dados aqui. Então tem uma peça lá, a primeira peça. A segunda peça eu mantive ela tem um detalhamento bem bacana aí para você pensar em aplicar um corte agora nessa geometria. Nossa terceira peça também se manteve, nós vamos trabalhar ela daqui a pouco novamente. A quarta peça ela já vem com uma outra geometria, ela tem uma peculiaridade aí bem interessante, né? O comprimento dela, então tem várias características aí. E uma quinta peça aí que a gente vai pensar qual a estratégia de melhor detalhar esse componente. Então, por exemplo, esta peça, se você for trabalhar ela, quando você abrir lá no documento, 4B, só um instante, você tem a opção lá em PDF 3D dela, né? Opções, confiar, clico aqui na tela. Opa, não seria essa. Só um instante, abri a pecinha errada. 4A. É justamente ela que eu não tenho no PDF 3D. Vamos olhar a outra aqui, por exemplo. Nossa primeira peça. Ah, não, desculpa, pessoal. Estou na sala errada. Aqui, agora sim. Pronto, agora sim. Eu estava na aba errada aqui. Opções, confiar. Clico na tela. Ele vai gerar nosso componente aí.
Então você tem aqui a geometria da peça, você analisa ela como se você tivesse ela em mãos, né, ó, para poder detalhar o mesmo no seu desenho. E aí, como reforço, né, como intuito de aprendizado, o que nós vamos fazer hoje? O que eu vou trabalhar aqui com vocês? Vamos minimizar aqui só para a gente... Nós vamos voltar naquele nosso recurso lá de 2 telas, a fim de trabalhar com vocês o detalhamento técnico do nosso elemento aplicando algumas características. Então eu vou ativar aí para vocês a tela aqui, a segunda tela, aonde nós vamos pegar aqui, ó, a caracterização dessa nossa peça, né, ó. Então aqui nós trabalhamos a semana passada essa mesma peça. Eu deixei até aqui o desenho dela que a gente fez em relação às vistas que nós aplicamos dela, né, ó. Então ela está aqui, minha mão está corrompida aí, não tem problema, dá para funcionar. E aí, a partir disso, o que nós vamos gerar aí? Vamos ver se muda aqui. É, mais ou menos. Mas tudo bem. A partir disso aqui, o que nós vamos mudar, vamos fazer? Nós vamos aplicar algum desses novos recursos, seja lá o corte, qual tipo de encurtamento, qual vai ser o recurso que nós estudamos na aula de segunda-feira, a fim de detalhar essa nossa peça. Lembrando que eu posso pegar ela aqui, então eu vou abrir ela, peça 3C, no nosso PDF 3D. Só um minuto, peça 3A, aqui. Então ela vai abrir aqui no PDF 3D. Confiar no documento. Então nós temos ela aqui, ó, como se a gente tivesse ela em mãos, né? Ok? E aí nós vamos fazer qual intuito, né? Qual a jogada? A gente pegar um novo papel, então eu vou deixar esse aqui de lado. Lembrando que aqui nós temos nossos recursos, né? Uma régua, transferidor, são elementos que nós podemos trabalhar. Aqui eu trouxe um lápis hoje, aí, se a gente achar que seria interessante. Lapiseira, vou trabalhar apenas com a nossa lapiseira. Não sei porque estou entrando aí nesse recurso também da câmera. Deixa eu ver se eu alterando aqui essa configuração vai melhorar pra gente. Vou remover ela aqui. Não tem nenhum filtro. Ela está surgindo aí novamente. Ela puxa aí essa referência. Não tem problema. Ou um detalhe interessante que pode ser discutido antes. Posicionamento do papel. Então, olha aqui, ó. Nós podemos ter aí nosso papel ou paisagem ou retrato, né? Como a gente achar melhor no sentido de informação do nosso sistema, como detalhar esse nosso sistema. Então, eu posso manter esse meu papel em pé aqui, ou retrato ou paisagem, né? Dependendo da estratégia de desenho. Na aula passada, quando a gente fez a nossa outra peça, a nossa vista frontal foi este elemento aqui, né? Ó. Então, nós pegamos uma vista lateral da peça, praticamente transformamos ela como frontal, e a partir daqui geramos a outra vista necessária. Hoje nós vamos fazer um foco um pouco diferente. Se você observar aqui, ó, na aula passada, a nossa vista frontal, ela foi justamente essa vista aqui, né? Ó. O que nós vamos fazer hoje? Eu, particularmente, como estratégia, eu vou adotar esta vista como frontal. Porque a partir dela, eu posso aplicar um corte total e detalhar em uma das laterais tudo que está oculto na minha peça, ou seja, transformar ela numa aresta maciça, ok? Tem hora aqui que ele pega. Deixa eu ver se melhora uma coisa aqui, pessoal. Só um instante. Não faz diferença. Só um instante. Pronto, temos aqui nossa peça traseira. A minha mão vai ter que ficar dessa cor mesmo, não tem problema não. Então vamos lá. Quando a gente olhar aqui nosso desenho, eu vou começar a trabalhar justamente essa vista que nós estamos vendo aqui, né? Ó, na nossa lateral da nossa peça. Ou seja, só um instante, acho que eu sei qual que é o nosso...
detalhamento aqui. Só um instante. Agora eu entendi o que é. Pronto, olha aí. Agora resolvemos. Tranquilo. Então temos nosso papel, né? Ele está sentido de paisagem, né? Não é retrato, ok? Então nesse intuito, o que nós estamos fazendo? Eu vou pegar aqui, ó, e vou desenhar aquela vista que nós temos aí no papel. Essa é a nossa vista aqui do lado, né? Então, eu uso como referência alguns parâmetros, lembrando, eu inicialmente trabalho arestas mais claras, né? A fim de me orientar no sentido da peça. Então, eu estou trabalhando aqui somente alguns parâmetros de alinhamento. Ok? A partir deles, eu posso ir gerando aí características da minha peça. Né? Logicamente, são arestas mais claras inicialmente, que eu estou dando o formato geral dela aqui, né? A partir dessa primeira geometria, eu já posso trabalhar, se eu quiser, alguns parâmetros mais espessos, né? Então, eu posso vir aqui e começar a trabalhar minhas arestas mais escuras, a fim de começar a detalhar o nosso elemento, né? Opa. Tudo que for em excesso, depois eu consigo apagar aqui sem problema algum, né? Veja que eu estou respeitando alguns paralelismos, né? Em questão dos componentes. Né? Então, tenho mais ou menos a minha geometria já preparada aqui, muito similar, muito próximo do que a gente tem ali. Vou usar aqui já minha borracha, só para apagar algumas arestas que eu deixei a mais, no sentido de orientação, né? No meu desenho. Pessoal, lembrando que nossa aula é bidirecional. Qualquer dúvida, só perguntar, só falar e comentar aí que a gente está aqui para esclarecer. Então, temos aqui já a geometria externa da nossa peça, ok? Vamos aplicar aqui agora uma caracterização das partes centrais aqui da peça, né? Ó. Então, se observar aqui, até mesmo a setinha aqui da tela, ó, você vai ver que eu tenho um diâmetro externo aqui referente ao final do fillet, né? Da curvatura da nossa peça, depois as partes cilíndricas internas. Então, eu vou representar ela aqui, né? Eu vou começar só meu esboço mais ou menos aqui de geometria de posicionamento. Então, eu posso trabalhar a primeira. Tenho uma segunda geometria, uma terceira. Né? Então, a partir desses traços mais claros, eu já consigo me orientar e traçar a minha parte mais espessa. Opa. Ok. Vocês desenvolvendo a atividade da aula passada, encontraram alguma dificuldade no quesito de transmitir as informações à mão livre, desenho da peça? Então, veja aqui que a gente consegue fazer aí um detalhamento da nossa peça. Vou pegar aqui só apagar algumas arestas a mais aí que eu tinha usado. Aqui tem uma a mais. Deixa eu apagar, eu refaço ela todinha aqui, que ficou um risco. Pronto. Ok. Só reforçar aqui. E aqui que tinha saído. Pronto. Observem que aqui nós temos o detalhamento da nossa peça. Ou seja, eu tenho a minha nova vista frontal, né? Essa vista ela traz o quê? A caracterização dessa geometria da peça.
Dentre os recursos que nós trabalhamos aula passada, um deles é o corte total. Corte total, eu vou aplicar aqui, ó, uma linha de corte, ela é um traço maior, traço menor, passando pelo centro da minha peça. E vou fazer a minha marcação aqui, ó. Eu vou criar uma seta desse lado. Eu vou deixar ela um pouquinho maior aqui do que o normal, só para vocês poderem visualizar aí na tela, ó. Eu tenho uma setinha aqui que eu vou chamar ela de A. Ok? E do outro lado eu tenho a mesma setinha. Também representando aqui, ó, a letra A. Isso aqui representa a minha linha de corte. Eu vou pegar na minha peça e vou aplicar um corte. Essa vista que eu estou olhando aqui, ela vai ser rebatida aqui agora, ó, né? Então eu vou fazer o detalhamento. Quando eu for fazer o detalhamento desse lado do componente, eu tenho que levar em consideração que tudo que está oculto aqui vai se tornar visível. Se vocês observarem pelo próprio PDF 3D, por exemplo, ó, eu vou fazer aqui a mudança, eu vou colocar ele na isometria aqui e vou aplicar um corte no próprio PDF que ele tem, né, ó. Ele fica aqui, ó, cortado. Tem como eu mudar umas configuraçõezinhas aqui, ó, só para deixá-lo aí. Interseção, deixa essa parte. Pronto, adicionar material, deixa a linha de interseção. Vou tirar só esse mostruário aí. Deixa eu ver aqui como ele fica. Ficou. Posso fechar. Veja que aqui, ó, é como se minha peça estivesse cortada, né, ó. Então, consequentemente, o que acontece? Essa é a geometria que eu vou desenhar ali. Então, veja que minha peça, quando eu olho de frente aí, quando eu vou ver ela, logicamente ela vai estar nessa posição aqui, ó. Lateral assim, né, ó. Eu sei qual é a minha geometria, então, olha, eu vou respeitar aqui alguns tamanhos, alguns parâmetros, né, ó, de altura, né, ó. Então, eu tenho essa minha região aqui. Tenho a espessura da minha peça, né, ó, por completo. Opa. Tenho aqui essa altura aqui, ó, que vai me definir essa interna. Tenho esta outra aqui, ó, legal. Tem a altura do meu fillet aqui, ó, ele vai ser o início do meu fillet. Esse aqui também. Esse aqui é um pouquinho mais para cá. O furo de dentro aqui, ó, ele vai estar por aqui. Esse aqui também vai estar aqui. Ou seja, esse aqui ele sobe, né, ó, que é a extremidade da minha peça. Né? E eu tenho aqui meu furo central, ó, que ele vai até o outro lado da peça. Veja que eu tenho um traçado claro. Esse traçado claro que significa o quê? Eu vou reforçá-lo agora com as arestas reais da minha peça, né? A maioria delas são linhas de chamada. Observe que todo o nosso projeto aqui, nós estamos desenvolvendo ele à mão livre, né? Se você tiver uma régua lá, com certeza usem uma régua, um esquadro. São ferramentas que vão agregar valor aí ao seu projeto na hora do desenvolvimento. Então aqui eu tenho meu fillet, né? Ó. Aqui também, ó, tem meu fillet. Essa minha aresta sobe. Aqui minha aresta também sobe, ó. Cruza a minha peça, né? De fora a fora. E aquela minha aresta que era oculta, agora ela é visível, né? Ó. Tem meu furo de um lado, meu furo aqui do outro. Veja que essa é a geometria da nossa peça. Eu vou apagar apenas as arestas a mais aqui que eu fiz como referência, né? Para o desenho, inclusive essas aqui de chamada, ó. As linhas de chamada aqui. Né? Vou avançar aqui mais tranquilo. Posso retocar aqui só alguns pontos. Legal. E aí, o que eu vou fazer agora? Quando eu aplico o corte, eu deixo oposto a visível, né, as arestas invisíveis. Em compensação, eu exponho o material. Quando eu exponho o material, eu tenho que aplicar o quê? Minha achura, né? Ó. Então, nós trabalhamos uma inclinação de 45 graus de linhas intercaladas, né? Ó. E eu vou fazendo a achura da minha peça. Vou fazer um recurso aqui também, de algumas técnicas de desenho, não lembro se todos vão lembrar dela. Por exemplo, eu tenho um esquadro aqui a 45 e uma régua, né? Vou posicionar a minha régua aqui, vou posicionar o meu esquadro aqui. Eu fiz ele nesse sentido, tranquilo. Ele está deste lado, tranquilo.
posso trabalhar minha régua nesse sentido, então eu vou pré-posicioná-lo ele aqui. Consequentemente, minha régua travada, conforme eu for andando aqui, eu vou traçando, né, ó, a minha achura, né, ó. Logicamente, você poderia fazer isso à mão livre. Eu estou usando só um recurso aqui que facilita a nossa vida também. Veja que eu estou trabalhando a achura dos dois lados da peça na mesma direção. Opa, fugiu aqui um pouquinho. A achura da peça na mesma direção. Porque se trata da mesma peça, né? Ela não é diferente. Depois eu preencho essas linhazinhas que faltaram aí na extremidade. Vou corrigir somente algumas aqui, ó. Falta um pedacinho da linha só para eu completar aqui, que a régua travou. Então pronto, se a gente observar aqui, nós temos o mesmo detalhamento técnico da nossa peça, igual a gente fez a aula passada, né? Só que a gente usou outras vistas, foi na vista frontal e superior. No momento agora, nós temos aqui a nossa vista frontal, ok? E aqui eu tenho o que, ó? Corte. Eu tenho que fazer a identificação, né, ó? Corte. Da onde até onde? De A até A. Então, esse aqui seria a identificação da nossa vista. Não sei se fica melhor para vocês entenderem aí. De ponta cabeça, né? Corte de A a A. Só achar a câmera aqui, só um instante, aqui, aqui. Vocês conseguem ver a achura e o detalhamento da peça. Isso que nós fizemos aqui agora, eu posso fazer a conferência dele no software também. Como assim, né? Eu com o uso aqui, ó, do SolidWorks, por exemplo, eu vou abrir ele aqui na tela. Eu vou dar uma minimizada nessa outra tela aqui rapidinho, só para a gente trabalhar na nossa peça aqui. Então eu vou só abrir ela. Então nós vamos abrir ela aqui no software. Está sendo aberta aí. Temos aqui a nossa peça, né? Ó. Pessoal, para eu aplicar um corte aqui, eu preciso usar um recurso que a gente não aprendeu ainda, que é trabalhar dentro do desenho técnico, tá? A gente vai aprender isso mais para frente, vocês podem acompanhar agora, mas não é tão difícil. A gente vai aprender maior riqueza de informações posterior. Então, com a peça desenhada aqui, eu vou aqui em novo, desenho técnico, né? O desenho, vou dar um OK. Eu escolho aqui, quando ele começa, o tamanho do meu papel, a geometria do meu papel, ou seja, eu vou trabalhar aqui um A4, com certeza um papel A4, né? Ó. Então ele pode ser um papel A4 aí, norma Ansmetric, né? ISO, normadinha aqui, ó, né? E assim por diante. Como também a gente tem aqui, eu tenho algumas folhas de Unifor, tanto o A4 em paisagem ou no A4 retrato. Como a gente desenha em paisagem, eu vou pegar o papel paisagem aqui, ó, vou dar um OK, ele vai abrir o carimbo da minha folha aqui. Vou fechar aqui no lateral, tá? Eu venho aqui na minha lateral, tenho paleta de vistas, clico nele, vou clicar aqui para abrir a nossa peça, ó. Ele vai abrir todas as vistas possíveis da nossa peça. Lembra que aparece direita, superior e frontal? Não obrigatoriamente a frontal é a vista frontal. Ela tem essa denominação de frontal, porque o plano frontal foi quem escolheu para desenhar essa geometria. Plano direito e plano superior. Mas no momento, a nossa vista frontal é essa, ali, né, no desenho, então eu vou arrastar ela para cá. Quando eu coloco ela para cá, se eu puxar para o lado, já vai sair outras vistas, não é o meu interesse. Eu vou pegar aqui, vou só dar um OK, né? Veja que essa minha vista está pequena em relação ao meu papel. Vou dar um clique nela, vai abrir o nosso Project Manager aqui na lateral, aqui embaixo eu tenho escala. Ó. Então se eu colocar 1:1, talvez ela vai ficar muito grande dentro do papel. Colocar 1:2 aqui vai ser suficiente para a gente, ó, beleza?
deixa ela aqui. Vou aproximar aqui com o zoom, que vai facilitar a nossa vida, né? Vou tirar essa parte de marcação aqui, que eu particularmente não gosto de usar. Só um instante, pronto. E aí eu tenho aqui, né, ó, dentro do layout, vistas de seção. Então, quando eu seleciono ela, eu posso fazer um corte vertical, horizontal, né, ó, vertical, horizontal, inclinado, com desvio, né? Vou pegar aqui o horizontal, o vertical, vou arrastá-lo aqui para a tela, veja que surge essa marcação, ou seja, essa aqui é a minha linha de corte. Vou posicioná-la no centro da peça. Veja que o meu azinho está num sentido, eu quero no outro, eu só venho aqui e inverter, ó. Pronto. Arrasta aqui para o lado, ele já vai gerar para a gente o corte de A até A e ele mostra a escala. Aqui está escrito seção, eu posso alterar depois desse nome aqui, ó, colocar corte, né? Isso aqui é uma configuração do software. Então eu posso colocar corte, né, ó, de A até A. Veja aqui a geometria, então antes de fazer isso, eu vou só minimizar ele aqui, que nós vamos compará-lo ao outro desenho que nós temos aqui, quer ver? Só um instante aqui. Só configurando aqui minha tela para caber tudo. Mais ou menos aqui. Eu vou dar o zoom aqui, mas para a gente enxergar ela. E vamos ativar aqui a nossa outra câmera. Então veja aqui. Pronto. Se eu observar aqui, estamos de ponta cabeça. Então vamos observar aqui. Veja aqui, a vista que nós usamos como frontal está similar ao apresentado aqui no software, né? Ó, a nossa vista frontal. Aplicamos a linha de corte, trouxemos aqui para o lateral. Tá aqui, aplicamos a linha de corte, olhamos nossa peça, rebatemos ela aqui, em função da seta, né? Ó, a seta que manda. Então, eu venho para cá. Se eu quiser rebater para o outro lado, eu faço a imagem do outro lado, vejo se ela não é espelhada, como é na posição dela, e faço a identificação das minhas setas, posicionamento correto. Aplico o meu corte. Então, veja que eu tenho aqui duas regiões de material, que é justamente o fundo aqui, né, ó, desse rebaixo. E aqui essa minha região central ela é de material, ó. Então ela é todo material e tem meu furo no centro. Justamente o que a gente consegue observar aqui, ó. Então aqui eu tenho as duas arestazinhas aqui na minha lateral e a parte do centro. Ok? Então vejam que não é uma atividade difícil, fizemos isso aí, ó, em menos de 30 minutos, explicando com calma, né? Passo a passo, você vai desenvolvendo, vai criando. Não é uma atividade difícil. Se você observar lá dentro do que foi apresentado aqui. Opa, vamos mudar o PDF. Vamos minimizar ele aqui um pouquinho. Dentro de todas as peças, qual que é o trabalho de vocês? Opa, não tirei outra tela. Qual que é o trabalho de vocês aqui hoje? Observar esse componente, analisar a geometria dele. Essa peça aqui, como que ela é? Eu estou meio em dúvida. Você vai lá e abre o PDF 3D dela. Esse PDF dela, peça 1C. Você abre lá o PDF 3D dela, que está disponível para a gente dentro do AVA. Confiar ali, né? Ó. E aí você mexe ela, como se estivesse em suas mãos. Aí você vai ver a geometria dela. Que padrão de corte, né, eu vou usar aqui? Eu vou deixar a critério de vocês. Eu não quero tendenciar ninguém a fazer, né, uma geometria distinta. Aí eu venho aqui para a segunda peça. Qual tipo de corte, né, de representação que eu vou fazer essa peça? Legal. Aqui nós fizemos ela, vocês podem replicar ou fazer diferente. O corte total é o único corte que pode ser aplicado nessa peça? Não. Você poderia vir aqui, só um instante. Só um minuto aqui. Você poderia vir aqui nele. Deixa eu ativar ele aqui. Pronto. E aqui você poderia ter feito um corte parcial nele. Eu não vou conseguir fazer nessa vista. Vamos tentar aqui. Eu vou deletar aqui meu corte. Vou vir aqui em vista de seção, por exemplo. Ó, corte com desvio. Meu ponto de referência é esse centro. Esse aqui fica aqui. O outro vai ficar aqui.
Ele vai me gerar aqui uma vista de B em B. Eu tenho que configurar ela para ser só uma seção. Não é fatiada, não é seção. Esqueci a configuração aqui que a gente deixa só aquela vista. Só em apenas um sentido. Ou seja, a mão livre eu não vou conseguir fazer aqui agora porque eu tenho que lembrar o recurso. Eu particularmente não lembrei. Você pode fazer aquela meia vista, né? Ou seja, meio corte e aplicar aí o recurso dentro do seu sistema, né? Como ser representado. Ok? Então vejam que não é difícil. A forma de apresentação ou representação. Em função da sua peça, você vai gerar a sua estratégia. Veja que essa peça aqui, ela tem uma região central aqui, ó, homogênea, né? Então a gente tem uma caracterização que a gente pode aplicar, como você tem uma peça desse tipo. E aqui nós temos outra peça aí que vocês vão analisar o corte, o melhor corte. Ok? Sobre o que foi apresentado, lembrando que está tudo no AVA. Alguma dúvida? Questionamento? Não. Legal. Pessoal, antes da gente encerrar a aula, coloque o nome de vocês aqui, ó, para a gente não esquecer, né? No sentido de gerar nossa lista de frequência. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos aproveitar este tempo que nós temos ainda de aula. Temos aí praticamente 1 hora de aula ainda, tá? Para começar a desenvolver a nossa atividade. Ou seja, você ir lá dentro do AVA, pegar esse nosso material, pensar essas peças e começar a desenhar aplicando os recursos, né, de auxílio a vistas ortográficas. Sobre a aula passada, alguém teve alguma dúvida dos exercícios da aula passada? Das apresentações, representações, as peças? Vou abrir ele aqui. Não, professor, ainda não peguei para fazer os desenhos, não. Geralmente eu faço no sábado, Pronto. quando eu tenho tempo. Legal. Então, aproveita esse fim de semana aí que nós temos um feriado na segunda, né? É, sim. Então, temos um tempo a mais aí para a gente desenvolver. Tranquilo? Beleza. Pessoal, show de bola. Qualquer dúvida, estamos sempre à disposição nossos meios de comunicação, seja aí nossa ferramenta Torpedo, né? Do Unifor Online, ou nosso próprio grupo do WhatsApp, ok? Então, agradeço a atenção de todos. Vamos trabalhar com eficiência a fim de desenvolver a atividade, ok? Nos encontramos na próxima quarta. Segunda-feira ele é feriado, então quarta-feira nós teremos de volta às nossas aulas, tá? Forte abraço, bom feriado, bom fim de semana. Boa noite, professor. Boa noite, até mais. Valeu, pessoal. Boa noite. Valeu.